título da minha mensagem hoje é Reinando com Cristo. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Deus, porque a gente pode estar abrindo a Tua Palavra, estar escutando através do Teu Espírito Santo a revelação da Tua Palavra. Espírito Santo, conduz esse momento. Espírito Santo nos direciona, nos conduz, abre o nosso coração. Quero declarar que todo espírito que se levanta contra a Palavra de Deus, eu ordeno, vá embora em nome de Jesus, não tenho o direito de estar aqui. Todo espírito de confusão eu mando embora em nome de Jesus. Declaro cada um aqui livre para receber com alegria, com humildade, a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, amém, amém. Vamos ler um texto meio longo, mas é muito precioso, eu gosto muito desse texto, já reflito sobre ele há pelo menos 5 anos, e eu nunca trouxe um devocional sobre ele, porque eu nunca entendi, e quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou, volta para aquele texto. E aí eu voltei e ele estava completamente diferente. Acho que, sei lá, deve ter mudado aqui durante esse tempo. Então, estava completamente diferente. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto e isso é o que eu quero compartilhar com vocês. Lucas 19, a partir do versículo 11, estando eles a ouvi-lo, né, as pessoas estavam ali a ouvi-lo, provavelmente na casa de Zaqueu. Zaqueu tinha acabado de falar que Zaqueu, aquele baixinho que era cobrador de impostos, e depois ele recebe Jesus na casa dele, se transforma, e Jesus fala que hoje o reino de Deus entrou ali naquela casa, e aí as pessoas estavam ali ouvindo e Jesus passou a contar a eles uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Eles estavam debaixo do Império Romano, eles esperavam que Jesus fosse mobilizar a galera, pegar o exército e se levantar contra Roma, e eles achavam que Jesus em algum momento ia fazer isso. E isso ia ser o reino de Deus, assim que ia ser a mudança. E aí Jesus, cara, vocês não estão entendendo isso aqui, mas deixa eu explicar. E ele traz um exemplo bem cotidiano, para a gente pode parecer até meio estranho, mas para aquela época era bem o que eles viviam. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. É assim que funcionava na época. Tinha o Império Romano, eles colocavam os reis em cada região, o imperador que decidia, eles normalmente colocavam alguém da região. Então ali, na região da Judéia, ali onde era Israel, eles colocavam alguém que entendia daquele povo. E normalmente alguém de nobre nascimento, né, que é alguém ou descendente de algum rei, ou descendente de sacerdotes. Então, por isso que falava ali de homem de nobre nascimento. E aí ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Minas não é uma menina, né? Por favor, pessoal. Minas é dinheiro, é o equivalente ali a uns... Não, se for converter em ouro dá muito mais, mas na época assim uns 10 mil reais, assim. Mais ou menos uns 10 mil reais cada mina, né? Então, pegou ali 100 mil reais e distribuiu ali entre 10 pessoas. E ele falou, façam esse dinheiro render até minha volta. Em inglês é tipo, faça o dinheiro trabalhar, ponha o dinheiro para trabalhar. Mas os seus súditos o odiavam. E por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que esse homem seja o nosso rei. Isso também era normal acontecer na época. Então ia alguém lá para ser... Eles pegavam as pessoas que eram os potenciais sucessores, né, traziam um dos potenciais sucessores para o imperador conhecer e decidir se ele seria rei na região ou se ele ia colocar alguém outro. E quando as pessoas não queriam, algumas pessoas não queriam, enviavam uma delegação lá para tentar impedir. Mas o imperador era livre para escolher. E ele escolheu que esse cara ia ser rei mesmo. Então, contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. E o primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, e aí a Bíblia, uma coisa bem interessante aí, a Bíblia sempre chama dinheiro de pouco, de pequenas coisas.
Tem uma outra versão que fala de mínimo. Você foi fiel no mínimo, são um nadinha aqui. E é sempre assim. E por você ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu, também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio um outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu, eu julgarei pelas suas palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu, eu lhes digo, que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-os na minha frente. Legal, né? Legal a história. Dá um filme. A história é uma parábola, né? Jesus inventou a história, mas era exatamente o que acontecia, era exatamente muito cotidiano, né? Exemplo muito do dia a dia deles, era exatamente assim que as coisas funcionavam na época, então eles entendiam bem do que estava falando. Governar sobre cidades, pegando ainda mais um pouquinho de contexto, quando ele fala, então você vai governar sobre 10 cidades, e você vai governar sobre 5 cidades. O que era esse governar sobre as cidades? O rei, ele vinha, e aí beleza, ele vai ser o rei sobre toda a região da Judéia. E tem um monte de cidades lá. Ele não tem como saber ali do dia a dia de cada uma das cidades, de cada um dos povoados, o que está acontecendo lá. Então ele chegava, uma das primeiras coisas que ele tinha que fazer, ele tinha que escolher pessoas de extrema confiança dele, extrema capacidade para governar essas cidades. E o que era governar a cidade? Era conseguir proteção para a cidade, era conseguir suprimento para a cidade, conseguir que ninguém passasse fome lá dentro, era resolver todos os problemas internos, garantir que não vai ter uma guerra civil, garantir que o povo estava bem e satisfeito. Não era simplesmente chegar e ser o ditador da cidade. Então esse era o contexto, isso era reinar. E o cara que era o governador das cidades, ele era o primeiro servo. Ele era o servo daquela cidade. A responsabilidade dele era altíssima. Se viesse algum outro reino, né, querer guerrear contra, o que eles fariam? Eles não iam sair matando a cidade inteira, né, para conquistar uma cidade. Eles não iam sair conquistando tudo. Eles iam tentar primeiro matar o governador sobre aquela cidade. E aí chegava para a população e falava, e aí, vocês querem que eu reine sobre vocês? Se vocês não quiserem, a gente vem aqui e destrói tudo. E aí as pessoas normalmente decidiam que iriam deixar que aquele novo rei reinasse sobre eles. Então era o cara que estava com a cabeça na reta também, o pescoço na reta. É sério assim o papel de governar. E aí, claro, que eles, com isso, usufruíam de luxos, usufruíam de benefícios por ser um governante, por ter um cargo. E as pessoas ali que estavam com Jesus, eles queriam isso. Eles queriam ser governadores. Queriam ter cargos de autoridade, cargos de influência. E eles olhando, não, Jesus, ele está chegando perto de Jerusalém, provavelmente ali ele vai começar a mobilizar o pessoal, e aí, de uma hora para outra, vai pegar todo mundo e vamos se levantar contra Roma, vamos levantar um exército aqui e vamos implantar o reino de Deus agora. Eles esperavam isso, e aí eu que estou pertinho de Jesus aqui, eu com certeza vou ter um cargo, eu com certeza vou estar ali, ter um palácio só para mim, eu com certeza vou estar usufruindo desses benefícios. Não entendiam nada do que era o reino de Deus. Essa parábola, uma das análises que eu fazia antes era sobre o dinheiro, porque ele está ali justamente falando sobre o investimento de dinheiro, e tem algumas dicas válidas ali sobre dinheiro, mas não é isso que Jesus está querendo chamar nossa atenção.
Nessa parábola, Jesus deixa no ar uma pergunta muito importante. Ele está falando para esses caras que queriam um cargo ali no reino. Ele está falando para eles: eu posso confiar em você? Eu posso confiar a você uma parte do meu reino? Né? Ele deu ali todo esse cenário explicando, e aí dá uma mina, o cara administra e faz aquilo virar 10 e tal. E aí a pergunta que ele deixa no ar é: eu posso confiar em você para governar uma parte do meu reino? Eu posso confiar em você? E aí essa pergunta vem para nós também. Posso confiar a você uma parte do meu reino? Essa parábola ela é sobre reino. Jesus mostra com essa parábola que ele não está nem aí para o dinheiro. Ele mostra com essa parábola que dinheiro são pequenas coisas, que o que importa para Jesus são as pessoas. E outra coisa interessante na parábola é que o receber algo de Jesus não está relacionado ao reino. Ele escolheu as pessoas, ali 10 caras, e deu ali uma mina para cada um. Só que assim, se você olhar, o critério dele foi muito ruim. Escolheu mal para caramba. 7 pessoas, 7 daqueles 10, nem queriam que ele reinasse. Né? Se você for olhar ali, pensar estrategicamente, pensar humanamente ali, fala, cara, uma parte ali nem queria que ele reinasse, mas a gente pode aprender, tem algo nisso aí também, né? Isso também ensina algo para a gente, porque tem 3 tipos de pessoas ali que recebem algo de Jesus, recebem recursos, recebem bênçãos, recebem algo do rei. Tem 3 tipos de pessoas que Jesus está mostrando aqui com essa parábola. Tem os que não queriam, os que não querem Jesus como rei. Tem os que querem receber algo e só querem cuidar daquilo e valorizam mais aquilo que receberam do que aquele que deu a eles. Valorizam mais aquilo que Jesus deu do que próprio Jesus. Eles aceitam que Jesus reine, mas vão ficar ali cuidando da bênção, cuidando daquilo que ele te deu, e não vão fazer nada com aquilo. Valorizam demais a bênção ao invés do abençoador. E tem o terceiro tipo de pessoa, que são aqueles que realmente querem viver o novo reino, querem reinar juntamente com o rei. Então, olhando ali primeiro para aqueles que não querem Jesus como rei, tem um conceito na teologia que é a graça comum. O que é a graça comum? A Bíblia fala que a chuva e o sol vêm sobre os bons e os maus. Ou seja, tanto quem é bom quanto quem é mau é abençoado. Recebe bênçãos. Então, se você não está nem aí para Jesus, você recebe bênção também. Né? Tem gente que fala de Jesus, falando: nossa, se você vier para Jesus, você vai ficar rico. Cara, mas eu conheço gente que é rica, e se você não vier para Jesus, você vai ficar pobre. E aí, mas eu conheço gente que é rica e não tem Jesus. Como é isso, né? Então, esse argumento não é muito válido. Mas, justamente aqui ele traz esse conceito da graça comum. É um conceito que, cara, a bênção está aí. Né? Jesus, ele dá a bênção, ele dá o suprimento para quem quer ele como rei, para quem não quer ele como rei também. Claro que o efeito disso, ou as outras coisas que acontecem na vida por consequência disso são diferentes. Mas a graça comum, a bênção, ela está sobre todos. E ele deu mesmo para aqueles que não queriam ele como rei. E a maioria rejeita, inclusive. Mas quem rejeita aquele que dá, esse perde a vida. Esse não tem a vida. Olha só o que diz João 3, 17 a 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Né? Existe um pensamento, algumas pessoas talvez até você pense dessa forma: no final, Deus vai salvar todo mundo.
Porque afinal Deus é amor. Por Deus ser amor, no final, Ele não vai condenar ninguém. Só que o que a Bíblia nos fala é que realmente Deus é amor. É que realmente Deus não vai condenar ninguém. Só que as pessoas, por decisão própria, se condenam. E o que Jesus faz, o que Deus faz, é resgatar as pessoas da condenação. Ele oferece Jesus para te resgatar da condenação. Entende a diferença? As pessoas que não têm a vida, e aí tem um outro texto que diz, 1 João 5, 11, 12, diz, e o testemunho é esse. E esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então é isso. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida. Você é tirado do império das trevas e vem para o reino da sua maravilhosa luz. Quem tem o Filho, tem a vida. O que Deus faz é te dar a vida. O que Deus faz é te tirar de lá, te oferecer isso, só que a decisão é sua. Então quem condena não é Deus. Quem condena é você mesmo. Por sua própria decisão de rejeitar o Filho de Deus. Então esse pensamento de que no final Deus vai salvar todo mundo, Deus ofereceu Jesus para salvar todo mundo. Deus ofereceu o Filho dele para salvar todo mundo. E Ele salvou a todos aqueles que quiserem. É só querer. E tem gente que recebe coisas dele e não quer que ele governe. Recebe a palavra, quer receber a bênção, quer que ele, mas não quer que ele governe, não quer que ele seja rei. E aí levanta como rei o seu próprio ego, o seu próprio conhecimento, a sua própria habilidade, o seu dinheiro, outros deuses, o próprio ateísmo como um deus. E esse não apenas não reinam com ele, mas também não tem a vida. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse versículo é muito simples, né? É muito fácil de compreender isso, deixa muito claro, não tem meio termo. Né? Não tem, é só mais ou menos eu creio. Cara, mais ou menos não existe. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Fácil de entender. E aí tem um segundo tipo de pessoas, que recebe também de Deus. Esse segundo tipo de pessoas são os que só querem receber. Eles querem receber, mas não tem nem aquilo que recebem no final. Eles não rejeitam o rei, eles querem o rei. Eles aceitam o rei. Eles têm a salvação, inclusive. Mas eles respeitam tanto as bênçãos, honram tanto o dinheiro, honram tanto as coisas desse mundo, que não conseguem reinar sobre essas coisas. Eles são dominados pelas coisas. Então aí Deus te dá uma família, e agora eu preciso cuidar da minha família. Deus te dá um filho, agora eu preciso cuidar do filho. Então eu vou rejeitar as coisas de Deus, as coisas do reino, para cuidar daquilo que Deus me deu. Deus te dá dinheiro, agora eu preciso administrar isso aqui, preciso cuidar disso aqui para não perder, porque afinal foi Deus que me deu. Os que lidam com dinheiro com medo de faltar, com medo de perder, ou com ganância, esses não reinam. O dinheiro é algo importante, mas é o que a Bíblia chama de pequenas coisas. Aquele que não está apto para administrar dinheiro, também não está apto para governar sobre as coisas de Deus. Por quê? Por quê? Porque dinheiro, ele entra na categoria coisas, sabe? É quando Mateus 6 lá que fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. O dinheiro entra na categoria coisas. É pequenas coisas. Então, o que é as coisas? As coisas é para a gente dominar. As coisas, elas nos servem. As coisas não são senhores sobre nós. Né? Nós dominamos sobre as coisas e servimos as pessoas. O dinheiro não pode nos dominar, a gente domina o dinheiro. Essas pessoas vivem uma vida limitada ao poder das pequenas coisas, ao poder daquilo que tem. Ficam só recebendo a palavra, eu quero receber, mas na verdade
elas não vão nem ter aquilo que recebem. E aí existe um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que reinam com Cristo. Esses são aqueles que são reis e sacerdotes, e aí eu achei muito interessante nesse texto, que eu nunca tinha visto, que ele está falando de reis e sacerdotes ali. Porque são as pessoas que se relacionam com o rei, que aceitam o rei, que recebem o rei, que deixam o rei reinar sobre eles, e que dominam as coisas, que são reis sobre as coisas. Quando a gente fala de rei e sacerdote, a gente sempre fala de você dominar, mas não dominar sobre pessoas, você dominar sobre as coisas. Isso é reinar também. E aí você se relaciona com Deus e domina sobre as coisas. E aí você pode viver o propósito do reino, você pode servir e amar as pessoas. Você consegue dominar sobre o dinheiro? Você consegue não ser dominado pelo dinheiro? Então você pode reinar comigo. É isso que Jesus diz ali. Eu vou colocar cidades para você servir. Esses são os que querem Jesus como rei em suas vidas. E aí, uma coisa interessante também, eles administram as coisas sabendo de quem elas são. E aí, a hora que eles chegam para Jesus, eles falam, Senhor, na parábola, chegam para o rei ali, né? Senhor, a tua mina rendeu 10. Rendeu outras 10, né? A tua mina, não é a minha. É a tua. Senhor, a tua rendeu. Eles sabem que aquilo que eles têm vem do rei. Vem só do rei. Eu sei que tudo que eu tenho vem de Deus. E é tudo dele. É tudo dele. Eu não sou apegado a nada nesse mundo. Eu sei que é tudo dele. E aí eu sou livre para poder reinar. O propósito do rei não era aumentar o seu patrimônio, né? Nessa parábola fica bem claro que ele nem pega o dinheiro de volta. Tanto que o cara de uma mina lá, ele ainda fala, entregue para o que tem 10, ou seja, ele não pegou as 10 de volta do cara, ele falou, fica com você. Não estou aqui por causa do dinheiro, não quero saber do dinheiro. Eu quero saber do reino, das pessoas. Invista aquilo que ele te deu, né? E o investir não é simplesmente o investir ali em bolsa de valores, sei lá o que você investe, mas invista o seu tempo, invista a sua família, invista os seus estudos, invista o seu trabalho nas coisas do reino. A mensagem desse texto não é sobre dinheiro, mas sobre o reino. Aí Gênesis 12, 2-3 diz o seguinte, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o texto do chamado de Abraão. É quando Deus chamou Abraão, e através de Abraão, foi criado o povo de Israel, através dele, e Jesus é descendente de Abraão, e por meio de Jesus, nós somos descendentes de Abraão, e essa bênção, ela está sobre a sua vida. Essas palavras estão sobre a sua vida. Seja você uma bênção. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa profecia sobre Abraão se cumpre hoje em nós. Por meio de mim, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não termina em você. A ideia não é você ser abençoado, você vai ser abençoado e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Seja você uma bênção. Então eu já entendi que eu fui criado para reinar, já entendi que eu fui criado para ser uma bênção, que não termina em mim, que isso é viver o reino de Deus e que para isso eu preciso primeiramente aceitar que Jesus reine sobre mim. Então, reis e sacerdotes ali, dominar sobre as coisas através da capacidade dele. Entendi isso aí, beleza? Resumão, ficou fácil agora. Mas agora, vamos para uma coisa mais prática. Vamos entender de uma forma mais prática esse negócio? Como é que funciona reinar na minha realidade? Eu tenho que largar tudo e virar pastor, talvez? Para reinar com Cristo? É isso que é reinar? Né? Então, se você quer saber isso, vai no final ali, a gente
faz as inscrições para a Nine, você passa 9 meses falando sobre esse assunto. A Nine a gente passa realmente 9 meses falando sobre esse assunto. Mas vamos dar um resumão aqui. Poder e autoridade para você reinar está no amor. Está no amor que é dado por Deus a nós, através do Espírito Santo. Eu reino servindo pessoas, eu reino amando pessoas. Não é a ideia que a igreja viva, né? Não é a ideia que eu viva como eu me isole da sociedade para tentar ser santo, para tentar amar as pessoas. Não, a ideia é que a gente viva como igreja aonde a gente estiver. Então, nos negócios, por exemplo, eu reino quando eu crio produtos, quando eu crio serviços, quando eu desenvolvo processos que abençoam, que servem pessoas, que trazem qualidade de vida para as pessoas, que trazem vida, bem-estar para as pessoas. Na área de ciência, na área de tecnologia, você pesquisa, você estuda, você se aprofunda ali para descobrir algo, para trazer algo novo para que todos possam viver melhor, para que todos possam ter uma qualidade de vida melhor, para que possa descobrir a cura de algo, para que possa descobrir uma nova forma de fazer algo que vai ajudar a servir as pessoas. Na política, se você quer ir para a área da política, vá para a área da política. Né? Não tenha medo de entrar nesse negócio. E você vai lá, você administra os recursos públicos com zelo, com excelência. Você cria leis que abençoam pessoas. Você cria leis que trazem crescimento e prosperidade para o país. Na arte e na música, você expressa a grandeza e a beleza da natureza de Deus, não apenas tocando aqui na igreja, mas também levando a arte para todos os lugares, abençoando pessoas através da arte. Na comunicação, você propaga a verdade sem ideologias destrutivas, sem querer colocar medo ou opressão na vida das pessoas. No entretenimento e esportes, você traz qualidade de vida de uma forma saudável, comunicando Jesus através do entretenimento. No serviço social, você leva saúde, alívio para pessoas, manifestando amor através daquilo que você está fazendo. Então, você pode ir para diversas áreas e reinar nessas áreas. Aí Jesus fala em Marcos 16, 15 a 16, ele diz o seguinte: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E a tradução correta nesse texto aí, não é o vão, é o indo. Ele é contínuo ali. Indo por todo mundo, preguem o evangelho. Ou seja, aonde você estiver, pregue o evangelho a toda criatura. Aonde você estiver indo, pregue o evangelho. O evangelho é a mensagem do amor de Deus que manifesta através de você, é a mensagem que anuncia que o pecado já foi pago, o pecado já foi vencido, e não há mais condenação. É a mensagem que, se você crer, você será salvo. É a mensagem da vida eterna, da vida abundante, da nova vida em Cristo. Essa é a mensagem, esse é o evangelho. Reinar com Cristo é manifestar o amor de Deus aonde você está hoje. Reinar com Cristo é manifestar o amor de Deus aonde você está hoje. E para isso você recebe capacitação do Espírito Santo, e o poder que vem através do Espírito é o amor. E aí, facilitar o trabalho dos líderes para a semana que vem. Perguntinha para a gente conversar no grupo familiar na semana que vem. Como você vai ser uma bênção esse ano no seu trabalho, na sua escola ou na faculdade? Porque se você simplesmente for lá, não, eu estou indo, eu vou lá, eu tenho que fazer faculdade, tenho que trabalhar e vai levando a vida, você vai ser um pagador de boleto. Você vai ficar ali vivendo a vida, né? As pessoas crescem, pagam boletos, casam, pagam mais boletos ainda, se reproduzem, pagam mais boletos ainda, até que morrem. Essa é a vida, pagar boletos. Então, como é que você vai ser uma bênção esse ano no seu trabalho? Decida isso. E não se limite a responder: eu vou tentar falar de Jesus. Faz isso também, mas como você vai ser uma bênção? Como o seu trabalho, como os seus estudos podem ser uma bênção para as pessoas? Podem abençoar pessoas.
E uma outra pergunta é como você vai ser bênção nos próximos anos. Né? Porque tudo que a gente faz, a gente está construindo para viver algo depois também. Se você está numa faculdade, você não está só fazendo a faculdade por fazer, porque você precisa de alguma coisa para fazer nas suas horas livres? Com certeza não. Mas como você quer ser uma bênção nos próximos anos? Por que você está fazendo essa faculdade? Porque é a que dá mais dinheiro? Você quer pagar boletos maiores? Só isso que você quer na vida, né? Então, pensa nisso, conversa sobre isso no próximo grupo. E aí o reino de Deus, né? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E o que é isso? Né? Como eu quero viver o reino de Deus, eu preciso entender o que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça significa que o homem pecou. O homem teve que se afastar de Deus por causa disso. Toda a desgraça que você vê no mundo hoje, toda morte, destruição, até a gente estava conversando hoje no grupo, a gente não foi feito para enfrentar a morte. Quando Deus criou o homem, Ele não criou para isso, para enfrentar a morte. Né? Para saber lidar com a morte de outro, para saber lidar com a própria morte, Ele não foi feito para isso. E a morte veio por causa do pecado. As coisas que tem no mundo não é a condenação de Deus sobre nós, mas a decisão do homem de pecar. E para que a comunhão com Deus fosse restaurada, havia um preço a ser pago. E o preço que precisava ser pago, ele foi pago por Jesus. E hoje não há mais condenação sobre a sua vida, porque Jesus já pagou esse preço. Isso é justiça. A justiça feita. Isso é justiça feita. A justiça já foi feita, não há mais condenação. Paz, né? Justiça, paz e alegria. Paz significa que por causa da justiça manifestada em Jesus, nós temos paz com Deus. Paz não é simplesmente sossego, tranquilidade, não tenho boleto para pagar. Não, isso ajuda bastante, mas não é isso. Nós temos paz com Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus. Deus, quando olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele não vê as suas falhas, Ele não vê a sua imperfeição, Ele olha para você e vê você perfeito. Ele vê Jesus, porque Jesus pagou o preço do seu pecado. E Ele olha para você e vê você perfeito. Isso é paz. Isso é paz com Deus. Ele te vê santo, puro, digno, e você pode chamar Ele de paz. Se alguém ameaça você, se alguém calunia você, você não precisa ter medo. Porque a gente não precisa mais ter medo da morte. A paz, ela resolve, ela vence o medo da morte. A paz, ela, através do amor de Deus, a gente não tem mais medo nenhum. Medo nenhum, porque nós temos paz com Deus. Alegria no Espírito Santo, aí vai além de nós. Alegria no Espírito Santo é a satisfação completa no seu espírito, que faz com que você não possa ser manifestado, ser manipulado por desejos, pois você está completamente satisfeito, completamente suprido. Um parênteses aqui, quando algum casal de namorado vem conversar com a gente, eu sempre falo, cara, você precisa estar satisfeito em Jesus. Porque se você for tentar suprir a sua satisfação com a sua namorada, vai dar ruim. Vai dar ruim, pode ter certeza. Namoro não é para suprir a sua necessidade. Você já chega satisfeito. Você já começa a namorar satisfeito. Satisfeito em Deus. E aí a sua carne não te domina. Aí os seus desejos não te dominam. Se o desejo está dominando é porque você não está satisfeito, você não recebeu, você não está vivendo o reino de Deus ainda. É só um sintoma. Volte para Ele. Seja suprido nele. Mas além disso, a alegria é o que extrapola de você, o que vai além de suprir você. Mas supre você, mas supre tanto, que você pode servir os outros, porque você não tem mais necessidade. Você não enxerga mais necessidade em você. E aí você pode servir os outros, você pode amar os outros, você pode manifestar esse amor, essa alegria, servindo as outras pessoas.
Isso é alegria no Espírito. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus manifestado em você.